Padre Adalton já está conosco para falar em mais uma semana com os nossos ouvintes. Bom dia, Padre Adalton, seja bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, que alegria estar de volta. Semana passada eu dei cano em vocês, né? Surgiu um compromisso de última hora e eu precisei sair daqui logo pela manhãzinha e não foi por esse lado. Então daí ficamos sem participar e o celular não pegava na estrada, foi um sufoco. Mas sei que vocês deram um jeito aí. Bom, eu não estava nem sabendo, padre, mas tá tudo dentro. Só o Tarcizinho que mandou um abraço pro senhor, viu? Tarcizinho Conag. Tá bom. E hoje tá tudo azul, aos 13 azul, estamos combinando. É mesmo, cara. Tudo azul. Que bom, beleza. Mas hoje nós estamos aqui. Graças a Deus, tudo bem, viu, padre? Então tá bom. E o que o senhor preparou para hoje? Bom, nós tivemos aí uma série de situações, né, envolvendo comemorações do Dia da Pátria, envolvendo essa questão da política do país e todo esse contexto. E eu preparei uma pequena reflexão sobre alguns critérios que o eleitor precisa ter. Eu tenho acompanhado um pouco as campanhas eleitorais e tenho percebido que o que seria essencial para ser falado numa campanha acaba não sendo. E se fica, um ataca o outro, um fala do outro, um não sei o quê. Então, que a gente pensasse um pouco em alguns critérios que pudessem nos orientar na hora de fazermos as nossas escolhas. Porque senão a gente fica numa coisa muito subjetiva, corre-se o risco de olhar para algumas fontes que não são verdadeiras, não são práticas, né? E com isso a gente fica perdido diante das escolhas que vamos fazer. 20 e pouco de outubro, né, que vai ser a nossa eleição, então é hora da gente começar a pensar um pouquinho nisso. Então, alguns critérios para isso. Pode ser por aí? Pode ser por aí, sim, padre. Então tá bom. Olha, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos olhar é perceber quem são os candidatos, qual é a história de vida de cada um deles, e na sua passagem pelo mundo da política, pelo mundo público, quais são as atitudes que eles tomaram em relação ao bem público. Foram pessoas honestas? Foram pessoas justas? Aquilo que nós conhecemos deles são realidades verdadeiras, autênticas, né? Como é que eles se colocaram nesse mundo da política? Entre aqueles que estão, os que já passaram pelo mundo da política, qual foi o legado que deixaram? E entre os que não passaram, quais são as ideias que eles defenderam durante esse tempo, né? Então, como que eles vivem isto? Existe no Tribunal Superior Eleitoral, e o TSE disponibiliza para todo cidadão, aquilo que eles chamam de projeto político do candidato. Ou seja, a proposta de governo que eles registraram. Para ser candidato, eles precisam dizer o que eles pretendem fazer. Então, cabe a nós, já que eles não falam em público, né, entrar nesses planos de governo e perceber o que esses candidatos estão defendendo, como é que eles estão propondo para fazer, o que eles estão pensando, e a gente ter um senso claro para pensar, isso que eles propõem é viável? Isto que eles propõem pode acontecer de fato? Ou é apenas uma fantasia, uma lucubração, né, onde a gente vê que o cara fala, às vezes já teve a oportunidade de fazer e não fez, e outras vezes nem teve possibilidade ou nem tem capacidade para fazê-lo. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, pesquisar um pouco quais são, né, os partidos políticos que fazem parte da base desse candidato. Esse ano nós tivemos estas chamadas, né, coligações, temos também
essa junção de partidos, formando uma espécie de liga de partidos. Então, o cidadão precisa pensar o seguinte: esses partidos que estão juntos, eles têm a mesma perspectiva, a mesma ideologia, têm a mesma percepção de governo, ou está ali junto apenas e tão somente para poder estar com esse ou com aquele pelas oportunidades que tem? Porque, de repente, eu coloco um partido que defende A e um partido que defende Z na mesma coligação. E a gente sabe que, se esse candidato for eleito, na hora de governar, vai ser uma confusão danada. Porque um vai defender uma coisa, o outro vai defender outra, e a prática do governo vai se tornar insustentável. Então, o cidadão precisa começar a olhar para isso. Quem são as coligações? Quem são os partidos que estão na base deste candidato, né, para que agora, no próximo 3 ou 5 de outubro, não sei que vai ser a eleição, ele possa estar escolhendo alguém que tenha pelo menos... Dois. Tá, 2 de outubro, para que ele possa escolher um candidato que tenha uma base comum, né, e procurar alinhar quem você vai escolher para senador, com quem você vai escolher para presidente, com o candidato a deputado estadual, deputado federal e governador. Porque se você eu pego um do partido A, um do partido M, um do partido Z, e de repente o deputado que eu escolhi não tem nada a ver com o presidente que eu escolhi, ele vai ser um empecilho, um vai fazer oposição ao outro. Então o cidadão precisa começar a olhar um pouco para esta cartilha pensando numa realidade concreta. Terceiro ponto, que é muito importante: quais são as suas perspectivas em relação ao mundo de hoje, em relação à política e em relação à sociedade? Por que eu digo isso? Porque você precisa escolher um candidato que tenha afinidade aos seus pensamentos. Eu sou cristão católico. O que a Igreja Católica pensa da vida, o que ela pensa da honestidade, da verdade, o que ela pensa da justiça, o que ela pensa da caridade. E esses candidatos pensam como eu, né? Eu tenho uma visão de família. O candidato que eu defendo, que eu vou votar, ele pensa como eu na questão da família, porque senão eu estou traindo a mim mesmo, né? Eu tenho uma visão de vida. O candidato que eu vou escolher tem essa perspectiva de vivência, de vida como eu. Então, pense num candidato que tenha afinidade à sua perspectiva e àquilo que você crê, aquilo que você confia, aquilo que você busca. Porque senão você vai dar um voto incoerente. E é sinal claro de que você vai gerar alguns problemas para esta sua caminhada, né? Conhecendo as propostas do candidato, fazendo esta questão, você vai ser capaz de alinhar o seu voto para um candidato que seja mais decente, mais justo, mais honesto e que vá de encontro ou ao encontro das suas perspectivas. Um outro ponto que é muito importante: observe quanto esse candidato está investindo, quanto ele está gastando na sua campanha e quem é que está financiando esta campanha, né? Porque você vê um candidato que vai ganhar 50 mil reais por mês, em um ano 600 mil reais, e de repente ele tem um gasto de campanha de R$1 milhão. Quer dizer, quem é que está financiando isso e de onde ele vai tirar essa diferença entre o que foi investido nele, o que ele gastou e o que ele vai receber? Depois a gente fala, não pode ter corrupção. É lógico que não. Só que se você já vota num candidato que gasta não sei quantos bilhões e proporcional ao que ele vai receber é uma parcela muito pequena, você pode esperar que o resto vai sair de alguma forma e de algum lugar que não é um lugar lícito. Então são algumas questões para a gente pensar, para a gente refletir e pensar quem seria o melhor candidato para que eu possa fazer uma boa escolha, para que eu possa fazer uma seleção adequada em função do meu projeto e daquilo que eu penso que é melhor para o meu país, que é melhor para aquilo que eu creio
e que vá ao encontro daquilo que eu espero para o meu Brasil. Essa é a contribuição que eu queria deixar nesta manhã de hoje. Muito obrigado, Padre Adalton. Tá? Agora não me pergunte quem é o candidato, você escolhe. Com certeza. Você decide, né? Você decide o final. É só prestar atenção. É só prestar atenção, começar a prestar atenção nas propagandas eleitorais políticas que estão acontecendo aí, que já dá pra gente ter mais ou menos uma referência, né? Porque tem candidato falando que vai diminuir imposto único, e são os mesmos que na coligação votaram contra a diminuição do ICMS, por exemplo. Exatamente, é isso que eu estou falando. Tem candidato que o primeiro candidato fala A, o segundo mete o pau naquilo que o candidato falava. Exatamente. E o povo hoje, com tudo, põe um contra o outro e mostra. Bom, mas até ontem ele falava isso, agora hoje ele vai ser vice desse cara falando o oposto. Quer dizer, como que eu era totalmente contrário e de repente eu mudei de posição? Precisamos prestar atenção com isso, porque isso é sinal de crise futura. Exato. Padre, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Um abraço, até semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.